Como eu falei em vídeos anteriores, eu tenho fascinação por pessoas que moram em carros. Esse é um movimento que tem muito nos Estados Unidos, uma grande adesão nos Estados Unidos, sobretudo por dificuldades financeiras e a necessidade de ter algum lugar para ficar quando não se tem uma casa. E um dos canais que fala sobre isso é o Cheap RV Living, e esse é um vídeo muito interessante desse canal, porque esse cidadão aqui, ele tem 82 anos de idade. A gente vai dar uma olhada no carro onde ele vive, e ele ficou viúvo há 4 anos de idade. Há 4 anos ele está viúvo, então ele ficou viúvo aos 78 anos, e ele está perdeu a casa onde ele morava por causa de dívidas. A casa foi para leilão, e ele passou um ano tentando montar na caminhonete dele uma espécie de abrigo aqui para quando realmente a casa fosse a leilão, ele tivesse um lugar para ficar. Então, durante um ano, ele começou a montar aqui, ele encomendou esse acessório de camping e começou a montar a casa aqui. Vocês veem, ele tem uma espécie de reservatório de água, montou uma espécie de cozinha, uma cama aqui, a gente vai ver. Aqui ele tem uma espécie de, com um botijãozinho de gás, uma espécie de fogareiro para ele cozinhar. Aqui o notebook dele. Se os senhores virem para o lado de fora aqui ele tem um acessório para pegar energia solar. E depois a gente vai ver, ele tem uma espécie de, vamos voltar aqui, uma espécie de bateria na qual ele armazena a energia solar. Vamos voltar aqui. E daí ele coloca o notebook, etc., para carregar com essa bateria da energia solar. Aqui a gente tem essa bateriazinha pequena, Jackery, acho que tem similares para vender no Brasil. Liga com a plaquinha solar, ela é carregada e ele usa para carregar o celular, o notebook, etc. Aqui muita água vai fazer parte importante desse estudo que a gente fala sobre água também. Uh, e ele comenta, bom, primeiro vamos dar uma olhada no setup dele aqui da casa em específico. A gente tem aqui os armários, tal, ele estende aqui para poder se alimentar, os condimentos aqui, as roupas ele guarda aqui nessa outra parte. A cama, aqui a cama dele, embaixo da cama mais storage que fala, né, mais lugar para guardar as coisas. Aqui embaixo tem uma daqueles vasos sanitários de camping que eu mostrei para os senhores num outro vídeo, que ele coloca sacos plásticos se precisar numa emergência, faz o que tem que fazer, amarra, guarda bem para se livrar daquilo o mais rápido possível, de forma que não cause nenhum problema. Aqui os reservatórios de água que eu falei que são muito importantes, alguns livros e tal, e assim ele vive. Tem aqui uma espécie de ventiladorzinho. No caso específico dele, ele vai para regiões desérticas. Nos Estados Unidos tem bastante disso, aqui no Brasil não tem tanto. Mas se ele não tivesse no Brasil, ia para uma cidade do interior, mais calma, tranquila, talvez no sudeste, no sul, que é um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. E o interessante, senhores, esse homem, ele tem 82 anos, aos 78 ficou viúvo, as coisas foram ficando mais difíceis, tinha 3 fontes de renda, ele fala no vídeo, e ela foi limitada a uma, que ele recebe um cheque da Seguridade Social equivalente a um salário mínimo americano. Se fosse no Brasil seria 1.200, 1.300 reais. E ele vai perder a casa vai a leilão, dívidas, etc. Ele tinha essa caminhonete e ele comprou esse acessório aqui, montou um lugar para morar e foi embora. Foi embora e agora ele vive em comunidades de camping lá, que lá tem campings que não é pago para se ficar no camping. E essa é uma casinha que ele vive aos 82 anos. Então, algumas considerações que eu marquei aqui para falar sobre isso. 82 anos, ele enxerga, ele anda, ele tem as duas pernas, os dois braços. De que forma
Nós podemos nos preparar. Não, óbvio que se Deus quiser não estaremos nessa situação dele, que também tenho certeza que ele está se divertindo, é uma aventura, está indo para lá para cá, tem uma certa liberdade inerente a isso. Ele já não tem mais nada a perder, como dizem, né? Porém, ele tem uma vantagem que muitos de nós talvez não tenhamos, se não tomarmos alguns cuidados que eu anotei aqui para a gente falar a respeito. Para chegar aos 82 anos em condições de aceitar esse caminho, caso seja necessário, os senhores não podem ser dependentes de ninguém em termos de saúde. Então, ele enxerga, ele tem as duas pernas, os dois braços. Então, como que evitaria chegar aos 82 anos sem perder as pernas, sem perder os braços, sem ficar cego? uh, Evitando diabetes. Como se evita diabetes? Bebendo muita água, fugindo o máximo possível de doces. Doce é um negócio que é uma vez por mês no máximo. E fugindo o máximo possível de alimentos industrializados, alimentos que vêm em embalagem, sucrilhos, cereais, coisas em lata, fugindo de tudo que é industrializado, bolachas, biscoitos, macarrão, tudo que é industrializado e fugindo o máximo possível de óleo vegetal. Então, se os senhores beberem muita água, evitarem ao máximo doce, açúcar, adoçante, comida industrializada, óleo vegetal, tentar comprar comida fora, tentar evitar comprar comida fora, porque com certeza os restaurantes fazem arroz, feijão com óleo vegetal. Duvido que eles vão usar banha. E outra, eles vão reaproveitar aquele óleo vegetal, às vezes para fazer 3, 4 vezes a mesma comida, às vezes até mais. Para fritar um bife é óleo vegetal também. Então, evitar comprar comida fora, evitar coisas industrializadas, evitar doces, beber muita água, evitar álcool, óbvio. Uh, Ter pelo menos uma garantia de uma fonte de renda. Aqui no Brasil, INSS, na pior das hipóteses, e um salário mínimo pagar para você ter aqueles R$ 1.300 e evitar dívidas. Porque se você não vai morar no carro, eu tenho a minha casa, tudo bem, mas evite dívida, então, para que não venham buscar a sua casa. Evite relações com pessoas que podem depois colocar em risco aquilo que você levou a sua vida inteira para construir. Então, uh, essas são medidas que, caso a gente esteja numa situação como a desse homem, que eu sei lá, eu admiro ele, admiro a verdade. Primeiro, eu admiro o setup dele, realmente é um lugar, ele fez um bonitinho, um armário para guardar as coisas dele e tal. Já não tem mais muito a perder, 82 anos. Mas para chegar nessa situação, 82 anos, saudável, uh, com força para poder viajar, enxergando, etc., não é qualquer um que chega. Então, essas são algumas das medidas que poderiam permitir. Eu, particularmente, não sei, eu já tenho 40 anos, mas aos 82 anos, com certeza eu não ia querer morar num carro, mas eu teria minha casinha, como eu tenho hoje a minha casa paga, sem dívidas, pequena, mas para mim basta. Sou sozinho, para mim basta. Evitar deixar entrar na minha vida pessoas que podem me fazer mal, podem uh, causar problemas. Vamos depois fazer um estudo sobre Walden ou A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau, ainda hoje, que vai falar sobre minimalismo. Minimalismo é importante, mais minimalismo que isso aqui, morar num carro, acho difícil. Mas para os senhores verem como a paz é importante. Ele no vídeo ele fala que ele está feliz, que ele está feliz, ele nunca imaginou que pudesse ser tão feliz, nunca imaginou que pudesse sentir tanta liberdade, nunca imaginou que ele pudesse se sentir tão autônomo, tão senhor do seu próprio destino, está extremamente satisfeito. Então, puxar o freio de mão, às vezes diminuir a marcha, pode nos fazer saber que nós precisamos muito menos do que a gente imagina para ser feliz, para ter paz. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu achei fantástica a história de vida desse homem e desejo a ele muita sorte, que Deus abençoe e proteja, para que ele tenha muitos anos ainda de alegria. E aquela história eu preferiria morrer num carro desse no meio do deserto do que passar 10 anos num asilo, numa cama. Então, senhores, muita água, evitar doces, evitar comida industrializada, evitar óleo vegetal e evitar álcool, evitar entorpecentes, evitar tudo que não presta.
para quem sabe a gente tenha a sorte desse homem, 82 anos, e assim, firme e forte, e disposto a viver dessa forma aventureira, num carro, passeando para lá e para cá, quem sabe, né? E espero que tenham gostado e até a próxima.